horas 33 minutos, hora de Brasília. Vamos falar aqui de uma medida do governo de Minas Gerais que sancionou lei que vai então permitir aumento das áreas irrigadas. E eu converso agora então com Pedro D'Angelo Ribeiro, assessor-chefe de Relações Institucionais da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. Boa tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, Simone. Como vai? Tudo bem? Boa tarde a todos os espectadores. Prazer tê-lo aqui, viu, Pedro? Agora, a lei, ela institui a política estadual de agricultura irrigada, né, sustentável, não é? A irrigação, então, esse aumento aí dessa área, permite, então, mais produtividade naquelas áreas, então, que tinham uma certa dificuldade aí de captar águas. Então, assim, trazendo mais produtividade para o estado? Perfeito, Simone. A gente gosta de falar aqui que a política de agricultura irrigada é a principal medida de adaptação climática para os eventos climáticos extremos. O que a gente pretende com ela? Hoje, a área irrigada de Minas Gerais corresponde a aproximadamente 16% do território total dentre as propriedades agropecuárias. Nosso objetivo, audacioso, claro, mas nosso objetivo com essa legislação é elevar as áreas irrigadas para em torno de 40% a 50% do território. Por que isso? Hoje, a gente tem uma pressão muito grande sobre a captação de água subterrânea, poços principalmente em áreas onde a gente tem dificuldades, chuvas intermitentes, muitas secas extremas, considerando o norte de Minas, noroeste de Minas, que se parece muito com o clima e o biotipo de Goiás, e Triângulo Mineiro. São áreas que têm um potencial produtivo muito grande, mas que muitas vezes sofrem restrições pela falta de água. Não tem como produzir sem água. Essas áreas aí, com esse grande potencial, seriam quais as áreas, e você falou, né, nesse avanço, né, hoje, em 16%, né, com a lei, então, essa, como você falou, essa patamar, né, de chegar até 50%. E em quantos anos? Olha, a gente tem um prazo agora para fazer a regulamentação da lei, todos os atos normativos necessários, mas as principais mudanças que a gente traz incluem a possibilidade de um planejamento territorial diferenciado para cada uma dessas áreas, porque cada área de Minas Gerais tem uma característica. O sul de Minas é diferente do norte de Minas, o clima, a disponibilidade hídrica, e a gente percebe muito isso, que há uma necessidade premente de planejamento, de direcionamento do Estado para que seja possível irrigar, de fato. Então, a gente confia muito na possibilidade das águas superficiais fornecerem esses recursos que a gente precisa para tocar os centros pivôs centrais, mas não só isso. Como a gente fala que a política de agricultura irrigada sustentável, ela trouxe em várias contribuições também da Assembleia, do Parlamento, medidas de compensação e adequação para que a gente possa manter as APPs, para que a gente possa ter todo um procedimento de estudos iniciais de cada subbacia ou de cada microbacia para entender quais são as melhores intervenções, onde tem que ser feitos os barramentos, para que a gente se diferencie assim de outros estados, de outras medidas. A gente sabe que a segurança jurídica é muito importante para o produtor no campo. Muito discutida, né, com muitos setores, não é? E essa metodologia desenvolvida pelo governo, ela então vai permitir avaliar essa situação aí das subbacias, como você falou, hidrográficas do estado, não é? Isso vai acontecer, está acontecendo? Olha, a gente já tem instituído, desde 2014, a metodologia chama-se Zoneamento Ambiental e Produtivo, o ZAP. Então, a gente já tem trabalhado com ela há 10 anos, a gente tem um comitê gestor, é uma metodologia técnica, sempre é atualizada ao longo dos anos, então tem servidores dedicados a participar e entender como funciona essa implementação. E a gente tem cases de sucesso onde essa metodologia foi implantada de forma bem sucedida, por exemplo, no Ribeirão, Santa Isabel e Almas, na região de Paracatu. A gente sabe que lá o conflito hídrico ele é permanente. Temos pouca água disponível para uso, e muita gente querendo irrigar, muita gente querendo produzir. A gente sabe que ali no noroeste de Minas, região de Paracatu, Naí, é onde fica a última fronteira agrícola que a gente tem. Então, a nossa ideia é que seja possível até conseguir 3 safras no ano com a quantidade adequada, com a tecnologia adequada. E o ZAP permite que a gente faça todo esse desenho, recuperação de nascentes, cercamento de APPs, onde colocar os barramentos para garantir essa disponibilidade. Vou trazer até um exemplo, que nesse ZAP da região de Paracatu, nós fizemos na época, uns anos atrás, foi 2019, uma estimativa que se fossem colocados, por exemplo, 3 barramentos em locais estratégicos, a gente poderia atender
toda a demanda de irrigação, de uso de água do produtor rural da região e também a demanda da cidade de abastecimento hídrico. Agora, em relação a essas áreas aí que você estava falando, não é, esse montante que você falou, né, 16, chegando até 50%, nessas áreas aí, quais cultivos? Você estava citando aí o Naí, né, que é forte em soja, né, em arroz, mas quais os outros cultivos que podem aumentar aí essa produtividade no estado? Olha, a gente olha, por exemplo, para a cadeia de fruticultura do norte de Minas. As frutas a gente sabe que tem uma variação muito grande da necessidade de uso hídrico. E, por exemplo, a cadeia da banana, a produção de banana, ela se tornou basicamente, você pegar, por exemplo, a região ali de Janaúba, se tornou a cultura principal e a banana exige muita água. Então, a gente estava acompanhando a situação de produtores com dificuldade de captação de água, principalmente por poços, que estavam pensando até em transicionar de cultura, deixar uma cultura que já é forte, já é consolidada, que já exporta, já tem todo o mercado aberto, em prol de uma outra cultura que utilizasse menos água por causa das restrições hídricas. E o que a gente quer fazer é estimular que essas culturas já consolidadas, elas alavanquem ainda mais a produção e que possam ter outras culturas associadas, como, por exemplo, produção de uva, que a gente já vê lá, mirtilo, naquela região, e a gente pensa muito nessa cadeia de fruticultura por causa das características do clima da região norte e noroeste. Agora, por exemplo, Naí, Paracatu, aquela região ali, muito forte na produção de soja, de milho, de arroz, e o que a gente pensa com tudo isso é reduzir a pressão de uso de novas áreas de mata nativa. A ideia é recuperar as áreas degradadas e aumentar a produtividade nas áreas que já existem, em linha com as políticas do governo de Minas. Que ação sustentável que a gente está falando aqui. Em relação à fruticultura que você falou nesses municípios aí, Paracatu, Naí, a irrigação de arroz também, que a gente vê, né, muito no sul do país, pode crescer mais em outras áreas aí do estado? A gente vê esse potencial, sim. Pensando no microclima de Unai, que é um clima de transição cerrado, caatinga, a gente vê, por exemplo, o norte de Minas com esse potencial, o Jequitinhonha com esse potencial e até mesmo o Triângulo. O Triângulo sofre um pouco com pastagens degradadas e outras áreas de cultivares, por exemplo, de florestas plantadas que foram abandonadas lá nos anos 80 e 90 e que a gente pode projetar elas como novas áreas produtivas, áreas que já estão antropizadas e que a gente teria essa possibilidade de trazer novas produções, atrair novos produtores. São áreas que muitas vezes estão com mau uso ou com pouco uso e que essa recuperação, além de permitir o aumento de produtividade, a implantação de novas culturas, como, por exemplo, é o caso do arroz, a gente teve aquele problema grave do Rio Grande do Sul, trazer essas culturas para essas áreas traria também a preservação, afinal de contas o produtor tem que preservar a reserva legal, a área de preservação permanente, a ocupação dessas áreas e o retorno da produtividade. Não só isso, como também a possibilidade de passar a sequestrar carbono. A gente sabe que uma pastagem degradada hoje emite carbono. Então a gente passaria a sequestrar carbono com a implantação de lavouras e outros sistemas como os ILPF, por exemplo. Tá certo, Pedro. Eu queria muito agradecer essa conversa aqui hoje com a gente, no nosso jornal aqui no AgroMais. Muito obrigada, viu, pela disponibilidade da gente avançar nesse assunto e até uma próxima para a gente trazer aqui, né, mais informações das áreas, né, desse cultivo, né, novos cultivos que você falou em áreas, né, você citou o arroz aí, o Rio Grande do Sul é um forte, né, a gente vê um forte produtor aí desse cereal para o Brasil todo, mas quem sabe avançar em outras áreas do Brasil, por que não é? Pedro, muito obrigada e até uma próxima. Perfeito, Simone. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde.